Pai do Senhor, irmãos, vamos estar reunidos mais uma noite para adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, bendizer o nome dEle e glorificar o nome dEle. Que tudo que for pregado aqui esta noite seja para a glória dEle. Amém? Eu peço aos amados irmãos que abram a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 15. A partir do versículo 8 ao 15. Colossenses, capítulo 2, 8 ao 15. Mas eu vou dar mais um destaque ao versículo 13, 14 e 15. Posso ler, irmãos? Colossenses. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a partir do versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e a potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Senhor, nós queremos que nesta noite apenas o Teu nome seja glorificado aqui, Deus. Ó Deus, que a mensagem que aqui o Senhor me levar a trazer, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê clareza, para que os irmãos e aqueles que nos ouvir, Senhor, eles possam ter um entendimento do triunfo que foi, Senhor Deus, a cruz do Calvário. E que nós venhamos entender que tudo o que nós precisamos, Senhor Deus, está na cruz. Sim, Senhor Deus, não existe um evangelho sem cruz. O evangelho é a Tua cruz, Senhor Deus. E é por meio dela, Senhor Deus, que nós somos salvos. E sem ela, Senhor Deus, nenhum pecador, Senhor Deus, que é levado ao arrependimento verdadeiramente, ele pode crer. Precisamos, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, olharmos para a Tua cruz, nos deitarmos na cruz, porque a cruz, Senhor Deus, é a vitória Tua, Senhor, sobre todo o principado, sobre toda potestade. Na cruz do Calvário, Tu comprastes para Ti, Senhor Deus, um povo, Senhor Deus. Tu nos compraste, Senhor, com o Teu precioso sangue. E é por causa disso, Senhor Deus, que nós estamos aqui reunidos esta noite, Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, um dia, andando em treva, o Senhor abriu os nossos olhos a enxergar, Senhor Deus, a maravilhosa e a grandiosa cruz do Calvário, que é o poder de Deus para salvar o pecador.
que é o teu poder, Senhor Deus, para nos salvar, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, abre mais o nosso entendimento, os nossos olhos e os nossos ouvidos a compreender essas verdades escritas aqui pelo apóstolo Paulo. Que o Senhor possa me usar nesta noite para a glória do teu nome. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como está no versículo 15, se eu pudesse colocar um título para essa pregação, seria, lá no finalzinho do versículo 15, que diz assim, que Cristo publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o triunfo da cruz de Cristo. Sobre a morte, sobre os principados, sobre as potestades, sobre o pecado, sobre tudo que nós somos em essência pecaminosa. Tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário. Não existe evangelho sem cruz. Hoje, irmãos, nós percebemos uma igreja, a maioria das igrejas evangélicas divididas. Muitos divididas, por quê? Porque a cruz deixou de ser importante. A pregação que prega sobre a cruz, sobre o arrependimento, ela não tem sido pregada nos nossos dias. Mas tem sido pregado um evangelho, não, a cruz de Cristo é triunfalista, mas um evangelho que é triunfalista, que eu digo do ponto de vista humano, em que o ser humano pode todas as coisas, mas não é isso que a cruz aqui está falando. Todas as vezes, irmãos, que o apóstolo Paulo precisava de resolver alguma questão, alguma heresia que havia de entrar dentro de uma igreja, ele tinha um homem sábio. Eu nunca vi depois de Cristo um homem tão sábio quanto o apóstolo Paulo. Mas ele nunca levou algo dele próprio para a igreja. Mas todas as vezes que ele precisou resolver de alguma questão dentro da igreja de Cristo, ele trouxe a cruz de Cristo para o centro. E buscando estudos sobre esse texto, teve um pregador que disse assim, teve um do passado que ele fez um hino, que ele disse assim, a cruz de Cristo é o coração do Evangelho. É a cruz de Cristo que bombeia sangue para todo o corpo. Nós sabemos que o nosso corpo, nós precisamos que o nosso coração ele bombeie sangue para todo o nosso corpo, ou assim nós não teremos vida. Sem a cruz, não há vida no verdadeiro Evangelho. A cruz de Cristo é o que dá vida ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. O Evangelho, ele precisa ser pregado, ele tem que ser anunciado sobre a cruz, porque é na cruz de Cristo em que nós, irmãos, podemos enxergar as nossas mazelas. É na cruz de Cristo em que nós podemos enxergar a nossa miséria e o nosso pecado. E depositar na cruz de Cristo a nossa confiança e esperança. Eu sei que parece até loucura. E para quem está perdido é loucura depositar a confiança e esperança em um homem, em apenas um homem, que morreu uma das piores das mortes, que morreu a morte de cruz, mas é nessa cruz onde nós temos paz, onde nós temos segurança, onde nós temos salvação, onde nós temos vida eterna. Somente na cruz de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui, tentando combater uma heresia que estava entrando aqui na igreja aos Colossos. E qual era essa heresia? Eu não vou entrar muito nos termos técnicos, porque eu não sou muito bom nisso. Mas o que estava acontecendo aqui na igreja aos Colossos, que Paulo manda essa carta para combater, e sempre foi assim, e sempre será assim, que a igreja de Cristo vai se manter fiel, combatendo as heresias, é que aqui estava entrando uma coisa chamada gnosticismo, e os judeus que estavam querendo pôr uma certa lei judaica sobre a circuncisão. Mas estava entrando essa heresia, que era o gnosticismo, na igreja aos Colossos. E os irmãos sabem o que é gnosticismo? O que é gnosticismo? Eles diziam que não tinha como adorar a Deus na forma de Cristo, porque Cristo tinha se feito homem, e que a matéria era totalmente má. Toda a matéria era má, mas que não tinha como, que eles tinham que adorar por meio de anjos, que eles tinham que, para poder chegar a Deus, que é totalmente espírito, e que só havia coisas boas no espírito, mas na matéria, ou seja, na nossa carne,
não havia nada de bom. Nós sabemos e nós pregamos no evangelismo que não há um bom. E realmente não há um sequer. Não há um justo como nós pregamos no evangelismo. E realmente nós não somos bons. Mas por quê? Porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza foi corrompida. Porque Deus, quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele disse que era muito bom. O problema não está na criação de Deus. Mas o problema está onde? Em nós herdarmos a natureza desobediente de Adão. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. Uma natureza que odeia as coisas de Deus. A nossa natureza é contrária a tudo que se diz de Deus. É isso que está acontecendo. E Paulo está aqui tentando combater para que os irmãos se encorajem e fortalecendo os irmãos na fé sobre esse pensamento que estava acontecendo lá em Colossos, que era o gnosticismo. Que na matéria não poderia haver, em si na matéria não poderia nada haver de bom. Mas no versículo 2, no versículo 9, nós vamos ver que realmente a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é má, ela é maligna. Mas no versículo 9 vai dizer assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em quem? Mas no corpo de Cristo, no verbo que se encarnou, no Deus homem, nele, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade de Deus. Nós não, nós somos pecadores. Mas no corpo de Cristo habita toda a plenitude. Ou seja, Cristo viveu uma vida perfeita. Cristo viveu uma vida que nós não vivemos. Uma vida que agradasse a Deus. Uma vida que agradasse ao Pai. E era isso que Paulo estava dizendo. Vocês precisam depositar a esperança e a fé de vocês apenas em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele é o cabeça de todo principado, ele é o cabeça de toda potestade, é ele. É nele que habita. Nós sabemos que hoje é muito difícil, irmãos, alguém se levantar, nesse caso do gnosticismo. Mas nós sabemos que muitas e muitas vezes se é tirada a autoridade de Cristo por meio de ensinamentos que não expõe a cruz de Cristo e que fala do triunfo de Cristo na cruz do Calvário, mas que mostra que o homem é o centro de todas as coisas. Uma mensagem que tira Cristo do centro, na qual ele triunfou sobre a morte, na qual ele triunfou sobre toda a potestade, sobre todo o principado, mas coloca o homem como centro de todas as coisas. E nós sabemos que o homem não é o centro de todas as coisas. Nós sabemos que nós não somos o centro de todas as coisas. Mas nós sabemos que Cristo é o centro. E aquele que se arrepender, verdadeiramente crer nele, tem a vida eterna. E o apóstolo Paulo justamente estava combatendo essas falsas heresias que entravam dentro da igreja. Sempre foi assim. E sempre quando isso acontecia, irmãos, Paulo, ele, com tanta sabedoria, ele sempre se apegava em quê? Na cruz. Foi assim em Colossos e foi assim em Coríntios. Os irmãos lembram lá em Coríntios capítulo 1, Primeiro Coríntios capítulo 1, quando uma igreja estava dividida, e aqui não por causa do gnosticismo, por achar que no corpo de Cristo não poderia haver toda a plenitude, que a matéria era má, e que era maligna, mas aqui em Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 23, diz assim, Paulo pregando a mesma mensagem a uma igreja que estava dividida, e dizia, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ela estava completamente dividida. Por quê? Porque a mensagem não era a mensagem da cruz. Eles queriam colocar ídolos para si, trazer ídolos para si. E sempre que nós nos afastamos da mensagem verdadeira da cruz, nós criamos ídolos para nós. E qual é a mensagem da cruz? O apóstolo Paulo, a partir do versículo 23, ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios.
Por quê? Porque a pregação de Cristo e esse crucificado numa cruz era loucura. Era loucura. Perdão, era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, os judeus achavam escândalo crer num Salvador que morreu pendurado numa cruz. Aquilo dali era escândalo. Principalmente o povo judeu, que foi chamado lá desde o Antigo Testamento. Aquilo escandalizava eles, de crer num homem que morreu numa cruz. Era um escândalo. E, pelo outro lado, para os gentios, era loucura totalmente. Era loucura crer em um homem crucificado na cruz. Mas, no restante dos versículos, Paulo vai dizer, mas nós pregamos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, falando dois tipos de gente, gentios e gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, é na cruz do Calvário, é na mensagem da cruz, nós que somos salvos, nós que estamos aqui hoje, que nós entendemos que nós somos miseráveis pecadores. É na cruz. É o Filho de Deus morrendo para nos dar a vida eterna. É ali que nós percebemos as nossas misérias. É ali que nós percebemos a nossa natureza caída, a nossa natureza maligna. É somente na cruz. É somente olhando para a cruz de Cristo que os nossos olhos, eles são abertos. Sem a cruz de Cristo, não há salvação. Não há meio sem a cruz de Cristo. Não há como nenhum de nós sermos salvos se não for pela loucura da pregação do Evangelho. Se não for pela loucura da pregação do Evangelho, da mensagem de Cristo triunfando sobre o orgulho humano, sobre a vaidade humana, sobre a queda humana, Cristo triunfou em tudo isso. Foi isso que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Essa é a vitória que Cristo nos dá, que Ele dá à sua igreja, para que a sua igreja tenha vida. A mensagem da cruz é o coração batendo e levando vida a todo o corpo, que é a igreja de Cristo. E ele segue. Que ninguém vos engane com filosofias vãs. E ele começa a divertir no versículo 8, que ninguém vos engane com vãs filosofias, ou seja, com fábulas dos homens. Que ninguém venha vos enredar, ou seja, que ninguém venha querer colocar na cabeça de vocês coisas que são preceitos de homens. Que ninguém venha com filosofias, por mais bonita que a conversa seja, mais que aquela conversa seja atraente, mas que ninguém venha vos enredar com vãs filosofias, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Porque no corpo de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, no corpo de Cristo, Deus se fez carne. Tudo que Deus tinha para se revelar à humanidade, toda a essência de Deus, toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia que Deus tinha, Ele se revelou no corpo de Cristo. Em Cristo Jesus, Deus estava se revelando para nós, seres humanos, no homem perfeito, que morreu naquela cruz para nos dar a sua vida, para que por meio da vida dele, nós tivéssemos vida. Somente pelo corpo de Cristo, pela vida de Cristo, na cruz do Calvário. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. E também nele vocês estão sendo aperfeiçoados. E só por meio de Cristo é que nós podemos ser aperfeiçoados. Nós vamos deixar de ser pecadores? Claro que não. Mas somente por meio desse relacionamento com Cristo. É que a igreja de Cristo, como Paulo está dizendo aqui, ela vai ser aperfeiçoada. Ela vai ser, essa aperfeiçoada, nós podemos dizer assim, ela vai ser santificada. Por meio de Cristo, nós vamos de um grau de glória a outro grau de glória, sermos levados à santificação. Nele também vocês fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Os judeus sempre, desde o Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, eles sempre quiseram impor alguns judeus a circuncisão dentro da igreja de Cristo. Dentro da igreja.
E Cristo está dizendo aqui, a verdadeira circuncisão, como eu já trouxe outra vez lá em Romanos, a verdadeira circuncisão é aquela que é feita, irmãos, não exteriormente, num órgão genital, como era feito. Aquilo era apenas sombra do que haveria de vir. Tudo aquilo era sombra de Cristo. E que a verdadeira circuncisão não era feita, não era aquela, mas era o despojamento, como ele está dizendo aqui. Que despojamento é esse da carne de Cristo? É de uma mente renovada. É de uma mente agora transformada do velho homem. Aqui está falando de despojar, ou seja, despojamento quer dizer deixar e ser revestido, como Efésios diz. Revistam-se de toda a armadura de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Essa verdadeira circuncisão é aquela que a nossa natureza, como eu já disse aqui, a nossa natureza pecaminosa, ela agora é revestida por uma nova natureza. A natureza de Cristo. Junto com esse relacionamento que nós vamos ter com Cristo. Por isso que ele vai dizer, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, Cristo, ele vai nos transformar interiormente, dentro do nosso coração. Não é algo externo, não é algo apenas externo. E como vai no versículo mais anterior, nós vamos ver que a circuncisão, ela foi substituída pelo batismo. Não havia mais necessidade para a igreja de circuncidar. Nós sabemos que o judeu era circuncidado ao 8º dia. Mas nós sabemos que no Novo Testamento, na Nova Aliança, a circuncisão ela foi substituída pelo batismo nas águas. E como é que nós podemos entender um pouquinho mais? E eu queria só, vou lá em Ezequiel, não precisa ninguém ir. Lá em Ezequiel, lá no capítulo 36, vai dizer assim, irmãos. Capítulo 36, no versículo 26. Diz assim: qual é dessa circuncisão, né, que Deus já havia prometido desde o Antigo Testamento, de qual realmente era a verdadeira circuncisão? Ele diz, Ezequiel 36, 26, ele diz assim, irmãos: dá-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. E fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é o despojar do velho homem, que Paulo está falando aqui em Colossenses. É isso. Deus vai nos dar o seu Espírito. Deus vai colocar no nosso coração agora a lei dele. Deus vai nos dar um coração, irmãos, que antes odiava ele, não gostava, odiava as suas coisas, odiava seu evangelho, mas ele vai nos dar um coração agora que vai amar ele. Ele vai pôr isso aonde? Ele vai essa verdadeira circuncisão dentro de nós. Um trabalhar de dentro para fora. Por meio de quê? Por meio do seu Espírito Santo. E ele vai tirar, irmãos, agora, o nosso coração de pedra, que é um coração duro, como é o coração dessa humanidade perdida, e como era o nosso coração anteriormente, e vai nos dar agora um coração novo. Um coração que é capaz de amar a Deus, um coração que é capaz de obedecer a Deus, não por os rudimentos da lei e pelas observâncias da lei, mas por amor. O crente, ele tem prazer na lei de Deus, não é como nós vamos ler mais para frente, por as ordenâncias da lei. Não é por aí. Nós amamos a lei de Deus, porque Ele nos deu a capacidade, e porque Ele nos deu esse poder, que é o seu Espírito Santo, de amar Ele, de amar a sua santa lei, de ver que a sua santa lei é boa e que sua santa lei é perfeita. Mas somente uma circuncisão, que verdadeiramente pode ser feita pelo próprio Deus, dentro dos nossos corações. Não é por mãos. Quando ele mandava os judeus fazer aquela circuncisão, era apenas mostrando algo externo, mas mostrando algo que era sombra do que verdadeiramente haveria de vir, que o Messias haveria de vir, e que eles tivessem fé nesse Messias.
e que nesse Messias, corporalmente, habitaria toda a plenitude de Deus. Que ele era o Deus encarnado. Que eles poderiam agora depositar verdadeiramente a esperança e a confiança nele apenas em Cristo. Que o triunfo nosso é o triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Que nós só podemos ter um triunfo sobre o nosso pecado, sobre quem nós somos e sobre a morte por meio do triunfo de Cristo, a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Cristo venceu na cruz do Calvário e nos dá a vitória por a fé. Nós recebemos por fé. E tendo sido sepultado com ele, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E aqui, nesse versículo, ele fala sobre o batismo, no batismo na qual que nós nos passamos por ele, no qual foi substituído a circuncisão pelo batismo. Mas ele vai dizer que não é só isso, ele vai dizer que nós fomos também ressuscitados mediante o quê? A fé. Não é só um ato de descer as águas, é um ato, descer as águas nós podemos descer, mas nós sabemos que se aquilo realmente não for acompanhado de fé, é apenas um tomar de banho, é apenas um banho que nós tomaremos, mas nós sabemos que aquele ato, nas nossas vidas, tem que ser acompanhado de fé. Como diz aqui, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Deus nos ressuscitará dentre os mortos. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Essa é a vitória de Cristo sobre a morte. Cristo triunfou deles na morte. Cristo despojou todo o principado, toda a potestade. A vitória de Cristo na cruz do Calvário foi o triunfo. Quando parecia uma derrota, quando parecia que estava tudo perdido, mas ali era a vitória. Né? Não sei se foi John Owen que disse que assim, que na vitória, ou que na morte de Cristo, agora eu não vou saber dizer, eu estudei tanto esse texto e sempre me esqueço, que na morte de Cristo, Cristo venceu a morte. Não é bem assim, irmãos, eu vou me esquecer, mas é bem assim que John Owen, um pregador do passado, muito bom, um homem de Deus, disse que na morte de Cristo, que na morte de Cristo, que a morte da morte de Cristo, a morte da morte, na morte de Cristo, nós temos a vitória. Que na morte da morte, na morte de Cristo, nós temos a vitória. Foi na morte de Cristo. John Owen, um puritano, pregador da palavra de Deus. E versículo 13. Versículo 13 diz assim: qual era a nossa condição diante da vitória de Cristo? Qual era a nossa condição diante do triunfo de Cristo na cruz do Calvário? A nossa condição, irmãos, era essa que está escrita no versículo 13. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A nossa condição diante de Deus era o que Paulo agora está relatando. E ele está dizendo àquela igreja que não caísse nessa conversa. Que não caísse nessa conversa, que essa heresia que havia se instaurado em Colossos. Ele está dizendo que, sabe qual era a nossa condição? Vocês estavam mortos, nós estamos mortos. Por que nós estamos mortos? E ele vai mais além, nós estávamos mortos, e um morto, ele não tem poder nenhum em si mesmo. Um morto, ele está morto. Não há condição de um morto ter vida. Nós só temos vida se Cristo nos der. Essa era a nossa condição. Essa é a condição do mundo perdido. As pessoas acham que estão vivas, mas na verdade elas estão mortas nos vossos pecados e nas transgressões.
E o que é a transgressão? Por que Paulo vai dizer isso? As transgressões do nosso pecado. Transgressão quer dizer o que aqui, irmãos? Que nós transgredimos todos os dias a lei de Deus. A lei de Deus, que é santa, que é boa e que é perfeita. Ele vai dizer, porque vocês estão mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne. Os judeus, eles sempre diziam que os gentios, eles tinham esse costume, que os gentios eram impuros. Quando fala em circuncisão aqui, irmãos, nesse texto que eu estudei, fala em impureza. E é isso que todos nós, e até mesmo o judeu, que é apenas um religioso, é impuro. Nós somos impuros. Nós transgredimos a lei de Deus. Todos os dias. É impossível nós cumprirmos a lei de Deus em toda a sua perfeição, em toda a sua plenitude. Só teve um homem que fez isso. Jesus Cristo. Por isso que diz que nele habita corporalmente habita toda a plenitude de Deus. Em nós não há, nós não cumprimos, todos os dias nós transgredimos a lei de Deus. Nós estamos mortos em nossos delitos, por quê? Porque nós transgredimos a lei de Deus. Deus deu uma lei, nós sabemos lá no Monte Sinai a Moisés, que não foi para que nos salvasse. A lei de Deus nunca foi dada com esse sentido de salvar o pecador. Mas a lei de Deus, ela foi dada para quê? Para mostrar o quê? Para mostrar os nossos pecados. Para mostrar as nossas mazelas. Para mostrar a nossa incapacidade diante de Deus. Para mostrar que nós estamos longe de Deus. A lei de Deus, ela mostra isso. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é santa, ela é boa e ela é perfeita. E nós não somos perfeitos. E nem temos. Deus diz aqui que nós vamos ser aperfeiçoados. Mas aqui, ainda que nós busquemos em Cristo, nós nunca vamos conseguir atingir essa perfeição plena. Aqui não. Mas nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ser levados à santidade em Cristo, na vitória de Cristo, no triunfo de Cristo na cruz, que mostra o nosso pecado, que mostra a nossa mazela, que mostra a nossa maldade, que mostra a nossa miséria, que mostra quem nós somos de verdade. É isso que o texto está dizendo. Porque nós éramos o quê? Transgressores pela incircuncisão da nossa carne, impuros. Os judeus diziam, sempre, quando uma pessoa gentil, eles eram impuros, porque eles não eram povo de Deus. Sempre, quando os gentios eram considerados como impuros. Mas também, Paulo vai dizer assim na parte B, juntamente pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida. E o que foi que Cristo nos deu? O que é que Cristo nos dá? O que é que Cristo dá a um pecador? Ele nos dá vida juntamente com Ele. Deus nos dá vida juntamente com Ele, com quem? Com Cristo. Perdoando todos os nossos delitos. E Deus nos perdoa todos os nossos delitos por a vida perfeita de Cristo. Se a igreja de Cristo, a igreja que se diz de Cristo, em vez de pregar um evangelho triunfalista, ela conseguisse ir para a cruz de Cristo, ver as suas misérias, ver o triunfo de Cristo, ver a glória de Cristo, isso constrangia o coração. Isso constrangia de pregar uma mensagem que não é a mensagem da cruz. Isso constrangia eles de pregar uma mensagem que coloca o homem no centro das pregações. E isso, um homem de verdade, que prega a verdade, levaria o povo a enxergar a sua maldade, a sua natureza pecaminosa, se fosse sendo um eleito de Deus. A pregação genuína do Evangelho é a única pregação que pode levar o pecador a arrependimento. Se nós tirarmos a cruz, irmãos, o que vai sobrar? O que sobra? Sobra pecadores perdidos. Nós precisamos da cruz de Cristo. Porque foi na cruz, no que não parecia ser uma vitória, onde Cristo triunfou. De principados, de potestade. Triunfou da morte. E foi ali que Ele nos deu vida. E é ali que Ele nos deu vida. É por isso que a cruz é como o coração bombeando sangue, dando vida a pecadores miseráveis. A igreja de Cristo precisa ouvir mensagem centralizada em Cristo. Para quê? Para que ela veja a sua miséria e ela tenha vida.
Nós precisamos de vida, que só pode vir de quê? Da cruz. Somente a cruz de Cristo pode dar vida a um pecador. Somente na cruz de Cristo é que nós podemos ter vida. Fora da cruz de Cristo não tem mais nada. É por isso que o apóstolo Paulo sempre combateu heresias, trazendo a mensagem da cruz para o centro. Parem de dar ouvido a essas fábulas, a filosofias vãs, a doutrinas que só procedem do coração humano. Percebam quão grandiosa é a cruz de Cristo. E o que ele triunfou naquela cruz, a vitória dele naquela cruz, ele venceu. Ele venceu todo o mal naquela cruz. Ele venceu os principados, ele venceu Satanás, ele pisou na cabeça de Satanás naquela cruz. A vitória de Cristo é o triunfo da igreja. A igreja só pode se gloriar em uma mensagem, a mensagem que é da cruz de Cristo. E mais nada. E no versículo 14, ele vai começar dizendo, nós estamos caminhando para o fim. No versículo 14, ele diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e nos constava de ordenância, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Irmãos, queria eu ter aprofundado para falar só desse versículo. É profundo esse versículo. Por quê? A lei de Deus, ela não tem a capacidade, muito pelo contrário, ela nos condena. Por quê? Porque nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Nós somos pecadores, falhos e miseráveis. Mas aqui está dizendo, irmãos, que Cristo na cruz, ele cancelou o escrito de dívida. Que Cristo na cruz, que constava como ordenanças. Nós sabemos como Moisés deu lá os 10 decálogos, os 10 mandamentos. Cristo na cruz do Calvário. Toda dívida que nós tínhamos com Deus, nós devíamos a quem? A Satanás? Não. A nossa dívida era com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus impagável, que nenhum ser humano pode pagar. Nós jamais poderíamos pagar essa dívida. Deus é santo, como o irmão Manuel pregou aqui no primeiro culto sobre os atributos de Deus. Deus é santo. Né? Que Isaías disse, ai de mim, naquela pregação que o irmão Manuel trouxe aqui, ai de mim que sou homem impuro. Então, irmãos, perceba que todo escrito de dívida que havia contra nós, em forma de ordenância, desse Deus santo e perfeito, mas ao mesmo tempo amoroso, sabe onde ele encravou? Ele encravou no Filho dele, na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida que havia, que eu tinha e que você tem, por sermos pecadores, Deus cobrou no Filho dele, na cruz do Calvário. Ele encravou na cruz. Ele cancelou na cruz, se você crê nele verdadeiramente. Todo o escrito de dívida foi cancelado contra os filhos de Deus. Contra aqueles que se arrependeram verdadeiramente e creram. Foram cancelados na cruz do Calvário. A lei de Deus agora já não tem mais um peso sobre nós. Porque ela aponta para algo muito maior. Ela aponta, como o apóstolo Paulo diz na carta do Gálatas, ela serve de aio. Ela nos leva aqui, ela nos leva a Cristo, Jesus. Ela nos leva para a cruz do Calvário. Lá onde foi encravado naquele corpo todos os meus pecados, todos os seus pecados, irmãos. Esse versículo, ele é profundo. No corpo de Cristo, onde habitava toda a plenitude do Deus Todo-Poderoso, agora foi encravado na cruz do Calvário. Ele recebeu sobre si o meu pecado, a minha conta. Tudo aquilo que me condenava, agora, crendo em Cristo, já não me condena mais. As ordenanças, como ele vai dizer aqui, Cristo cancelou todo escrito de dívida que era contra nós e que nos constava
de ordenanças. De que ordenanças? A ordenança da lei de Deus. A ordenança da lei, nós éramos devedores. Como nós pregamos no evangelismo, nós caímos em Adão. Nós somos pecadores por natureza. Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. E por conta disso, nós somos transgressores da lei de Deus. Nós somos devedores de Deus. Nós não temos como pagar essa conta. Mas Deus mandou o seu Filho e Ele pagou essa conta. E Ele encravou na cruz do Calvário para que nós agora possamos agora andar em paz. Para que nós possamos agora ter paz com Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5. Nós agora temos paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz que o crente tem. Por quê? Porque foi encravado na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que Ele pagou toda a nossa dívida. Inteiramente. Quando Ele disse ali, está consumado. Está consumado. Tetelestai, está consumado. E é incrível como a gente ainda pode achar que a salvação está em nossas mãos. É incrível como ainda tem pregadores que pregam perda de salvação. Irmão, se a salvação nossa tivesse em nossas mãos, nós estávamos perdidos, porque nós perderíamos. Mas aqui está dizendo que se você é um eleito de Deus, antes da fundação do mundo, o seu pecado, se você se arrependeu verdadeiramente, se você crê na obra de Cristo na cruz do Calvário, todo o seu pecado, toda a sua imundícia, como daqui, toda a sua incircuncisão, toda a sua impureza, foi encravado na cruz do Calvário. E nós recebemos isso por quê? Pela fé. Pela fé, eu creio, porque eu não tinha condição nenhuma de pagar essa dívida a Deus. Mas Cristo, Ele encravou na cruz do Calvário. Ele me deu vida. A cruz é o coração que bombeia vida para o corpo, que bombeia vida para a igreja, que é o corpo de Cristo. A cruz de Cristo. Vamos terminar no versículo 15. Eu já falei muito sobre esse versículo. Vou terminar só alguns detalhes mesmo, que dizendo assim. E foi na cruz que Jesus, versículo 15 diz, e despojando o quê? Os principados e as potestades publicamente. Os expôs publicamente. Os principados, Satanás, seus anjos, publicamente, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando um rei, só para dar um exemplo, ele ia para uma guerra e ele ganhava aquela guerra, era vitorioso naquela guerra. Ele despojava tudo que aquele outro rei tem. Manuel quem traz muito esses exemplos. Ele despojava, ele pegava tudo. E aquele rei ou era morto, ou era exposto muitas vezes à nudez e ao ridículo, dizendo propriamente dito assim, era ao desprezo, né, como está escrito aqui. Era colocado ao desprezo. Pois, irmãos, na cruz do Calvário, Cristo fez isso. O quê? Ele expôs publicamente ao desprezo Satanás, seus anjos, a morte. Publicamente, ele venceu a lei. Ele expôs publicamente ao desprezo. Ele foi o rei que despojou Satanás, que despojou a morte, que venceu. Ele é o verdadeiro rei. Cristo é o nosso rei. Ele venceu tudo isso na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele, por meio daquele sacrifício, se nós hoje cremos nele, ele vai quebrar nosso orgulho, nossa vaidade. Ele vai quebrando devagarzinho, e não é fácil. Nós somos pessoas difíceis, mas ele vai quebrando tudo isso. Ele vai quebrando toda a vaidade, todo orgulho. Porque ele fez isso com Satanás. Ele despojou o valente, como está escrito lá no Evangelho. Ele despojou o valente na cruz. Ele literalmente, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele venceu. Na morte e na ressurreição de Cristo, nós temos a vitória da igreja. Então a vitória da igreja, para terminar, não é uma vitória triunfalista humanista. Não é uma vitória
irmãos, de coisas terrenas. A vitória nossa é que nós agora temos a vida eterna. Nós temos a salvação. Nós podemos agora nos alegrarmos porque nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Essa vitória nos foi dada. Cristo triunfou sobre todos os principados. Expôs eles aos ridículos. Pisou literalmente na cabeça de Satanás, na cruz do Calvário. Onde parecia uma derrota, foi a vitória. Foi a nossa vitória. A vitória de Cristo é a vitória da igreja, é a nossa vitória. Então, nossa vitória, ela triunfa muito mais do que a igreja costuma querer pregar. Sobre bens, sobre coisas tão pequenas, né? Nada. A vitória de Cristo, ele triunfou foi sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre Satanás, ele nos deu vida. Nós que andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Hoje nós podemos glorificar a Deus com as nossas bocas e com as nossas vidas. É por isso que eu não vou ler aqui. Lá no capítulo 3 de Colossenses, ele vai dizer assim, que nós agora, olhe para as coisas do alto. Não vou ler para não ser longando. Que nossos olhos agora não sejam para as coisas terrenas, mas que sejam para as coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Então, a mensagem que eu tinha é essa, o triunfo de Cristo na cruz. Que a igreja possa ter recebido essa palavra, que a igreja possa saber que a única mensagem que pode salvar o pecador, e nós sabemos disso, é Cristo triunfando sobre todo o principado, sobre toda a potestade na cruz do Calvário. E é disso que nós precisamos. É de crer em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é a que pode dar vida ao pecador. Somente, Senhor Deus, a Tua palavra, Deus, é como diz a mensagem da cruz, ela é o coração do Evangelho. Ela é o que traz vida ao corpo. Então, que essa mensagem que é central do Evangelho, meu Deus, ela venha, Senhor Deus, a ser avivada, Senhor Deus, por meio dos verdadeiros crentes, por meio da verdadeira igreja Tua, Senhor, que está espalhada, Senhor Deus, por todo esse nosso país e por todo o mundo. Oh Deus, a cruz de Cristo, se apegar à cruz de Cristo, estar debaixo da cruz de Cristo é tudo que nós precisamos, é tudo que nós necessitamos, Senhor Deus. Somente a Tua cruz pode fazer com que nós enxerguemos, Senhor Deus, o nosso pecado, as nossas mazelas e depositar a nossa esperança, Senhor Deus, em Ti, Pai, só em Ti somente, Deus. É a Tua cruz que nos dá vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado em nossas vidas. E que nós possamos crescer de um grau de glória a outro grau de glória. Em nome de Jesus. Amém.